Bom, agora são 8h24 em Campos, já de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM e no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Volto com o Arnaldo Neto, que está conosco hoje no Folha no Ar, recebendo o professor e secretário de Agricultura de Campos, Almir Júnior. Arnaldo. Vamos lá, algumas perguntas do grupo, né? Tem perguntas aqui de Graciete e também do Raul Palácio, hoje reitor da UENF, como o Almir também já foi reitor da UENF, eles falando sobre a questão do assentamento de Cambaíba, o Cícero Guedes, né? Aqui a pergunta do professor Raul, né, é o mesmo sentido da pergunta da Graciete. O Raul coloca o seguinte: existe alguma proposta da Secretaria de Agricultura para a solução do problema dos assentados no acampamento Cícero Guedes? A Secretaria Municipal poderia ajudar nas negociações entre o INCRA e os assentados? Bom, a gente já teve com os representantes daquele movimento, né, de ocupação lá da Cambaíba. Já tivemos com o INCRA, essa é uma prerrogativa do INCRA, solucionar aquele problema, já inclusive de sentar em mesa e negociar. A gente tem trabalhado muito fortemente para trazer as políticas do INCRA, da instituição INCRA para Campos, né? E além da questão daquela acampamento lá na Cambaíba, que nós temos também o assentamento já ali em Cambaíba, nós temos os outros 11 assentamentos que a gente está tratando. E, nesse sentido, a gente já teve... A Graciete pergunta sobre a questão de estradas nos assentamentos. A gente já está trabalhando agora, igual o restante do município, né? No Zumbi já temos uma máquina trabalhando, já tivemos fazendo algumas coisas no assentamento lá em Pernambuco, aqui na região que é aqui do lado da minha casa, né, de Cambaíba, as estradas estão numa situação muito difícil. Nós começamos o programa de vacinação de febre aftosa pelo assentamento em Cambaíba. Então, a gente já sentou já tivemos com os movimentos, e a gente trata de aquele problema seja resolvido até o mais rápido possível, né, na questão da solução do problema para que as pessoas possam produzir de uma maneira efetiva lá. Mas, além disso, nós já avançamos muito de trazer para Campos. Nós trouxemos para Campos a UMC, que é a Unidade Municipal de Cadastro do INCRA, que atende a todos os produtores rurais. Nós já estamos trabalhando forte para trazer a Sala da Cidadania para atender assentado. E o mais importante aos leitores, aos ouvintes, ao Arnaldo, ao Cláudio, é que foi anteontem, o prefeito assinou o convênio definitivo que coloca Campos no programa Titula Brasil. Talvez as pessoas não estejam atentos, mas esses assentados, nós temos hoje aproximadamente 2.000 famílias dentro de estruturas de assentamento e acampamento em Campos, são 18.000 hectares nessa estrutura, nenhuma delas tem a posse, o título da terra. Nenhuma. Isso é um problema gravíssimo. Nenhuma delas pode ter acesso a crédito em banco, a créditos do próprio INCRA. Uma família de assentado devidamente regularizado pode ter acesso a até R$400 mil por ano para investimento na atividade agrícola. Você já imaginou só isso, falando em 1.000 famílias? Eu estou falando de R$400 milhões. Vamos pensar em 25% disso, eu estou falando em R$100 milhões. Então, nossos assentamentos e nossos assentados têm uma dificuldade enorme que tem. Então, a prefeitura, o governo federal lançou um programa chamado Titula Brasil, em fevereiro. Em março, nós inscrevemos a prefeitura, foi uma das primeiras do Brasil. Nós já fizemos toda a parte burocrática e o prefeito já assinou com o INCRA a inclusão do município no programa Titula Brasil. O que é o programa Titula Brasil? O programa Titula Brasil traz para nós uma perspectiva muito positiva de que todas essas terras desapropriadas para o processo de reforma agrária, elas ainda estão em sistema de litígio. Os donos originais da terra entraram na justiça não aceitando o valor estabelecido pelo governo federal por ocasião,
E esse processo, o governo federal faz o depósito em juízo e o processo anda. O Titula Brasil traz para a mesa todo mundo para sentar e negociar, não tira a prerrogativa legal do dono original da terra de continuar reivindicando na justiça um direito que ele acha que tem, né? Ele recebe a parte já depositada em juízo, entrega o título da posse da terra para o INCRA e o INCRA emite o título de terra para o assentado. Esse talvez seja a coisa mais importante que nós tenhamos que fazer na agricultura de campos para o futuro. Porque nós estamos falando de uma grande quantidade de pessoas que estão no campo em situação muito difícil, né? Quem conhece um assentamento sabe que a situação é muito difícil, as moradias, a infraestrutura, estrada, internet, né? A gente chega no Zumbi dos Palmares, está dentro da cidade, você já está sem internet ali dentro, está dentro da cidade. Aqui em Cambaíba, a mesma coisa. Então, a gente já escreveu isso. Nós já estamos em fase de georreferenciamento dos assentamentos e dos lotes para caminhar na direção da posse definitiva e oficial da terra para aqueles assentados. Eu acho que isso é um movimento. Então, respondendo à pergunta do professor, meu colega da UF, Raul, e da Graciete, a gente sentou com o INCRA, sentamos no sentido de que aquilo não é de responsabilidade legal da prefeitura, mas para nós a solução do problema é muito importante com relação ao acampamento e com relação a todos os outros assentamentos que também encontram em situação muito difícil e que precisa ser sanado dessas pessoas que estão há 20, 25 anos já com a posse da terra, mas não tem o título definitivo da terra. Acho que isso, não tenho certeza, é uma grande conquista. O governo federal já entregou em alguns lugares no Mato Grosso e no Pará posse de terra definitiva, título de terra, né, porque a posse ele já tem. E eu tenho a convicção que nós vamos naquela corrente da infraestrutura, que é estrada, ponte, internet e regularização fundiária. A gente fazendo isso, a gente avança muito. Agora, sobre uma dúvida que eu não tive no acampamento ainda, em Cambaíba, mas a informação que me chegou é que existe um movimento nas terras que eram da fazenda e um outro movimento em frente às terras da fazenda, que seriam pessoas que estariam meio que habilitadas a ter direito àquela terra que foi ocupada ali no Cícero Guedes. Existe isso mesmo? Existe uma divisão, ou INCRA que determina quem fica com a terra? Como que o município acompanha isso? A gente acompanha, assim, existe todo um embate, e a gente já respondeu, a gente sabe que em todo movimento você tem divisões internas, né? Isso é comum em qualquer processo, né? E pelo que a gente entende, aquela terra já está de posse do INCRA, que precisa trabalhar a questão da ocupação, da distribuição de terras, né? A gente não participa da lista de quem efetivamente tem o direito, quem está na frente de receber o direito. Existe uma legislação que diz que quem ocupa não tem direito à posse, já tem um cadastro pregresso, né, de quem tem direito à posse. Isso é um desafio enorme, mas a prefeitura, a gente participa, traz. Tivemos lá numa reunião, o secretário Marcelo Férez foi lá representando a prefeitura, foi lá conversar, o professor Jefferson, inclusive, me ligou no dia, a gente não conseguiu ir junto, né? Mas esses movimentos todos e qualquer, tanto da parte trabalhadora como da parte empresarial, sempre tem esses debates e embates. Existem ali filigranas jurídicas que sempre existiu, né? Isso não é... Existe uma lei antiga de que quem ocupa, às vezes, não tem direito a ter esse tipo de procedimento. Então, a gente tem... Mas a gente busca, junto ao INCRA, a solução para o problema, que é finalizar o processo, como parece que determina o judiciário campista federal. Agora, Almir, eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Enquanto o vereador Nildo Cardoso, hoje o vereador Nildo Cardoso era secretário de Agricultura, e ele tinha um projeto que ele batia muito, que era a questão do SEASA, e dizendo, inclusive, que já tinha recurso para tal, que tinha sido destinado pelo Felício Laters, pelo menos para começar ali a estruturar o SEASA para reabrir. Como que esse processo deu continuidade no pós-Nildo, né, com o próprio Robson, que continua na secretaria, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, isso teve continuidade com ele, tem continuidade com vocês? Há um interesse da reabertura do SEASA em Campos? Sim, há o interesse. Na última vez que eu falei aqui com vocês, eu mostrei que a gente, assim, eu não tenho pressa
até porque eu vou repetir as prioridades que nós colocamos, né? E se tudo for prioridade, nada é prioritário, né? Então, assim, o SEASA, ele é o SEASA não, o Sistema de Comercialização de Alimentos em Campos, e a gente pode falar do SEASA, a gente pode falar da Feira da Roça, a gente pode falar do mercado municipal, que essa semana fez 100 anos, e que precisa ser restaurado como sistema de comercialização mais adequado para alimentos de origem animal, pescado e carnes, e hortifruti grangeiros. E o SEASA é uma componente dessa. Mas o SEASA não é a solução do problema. Não é mesmo, é a minha opinião. Outro dia eu vi um colega falando aqui de que o SEASA, ele reformado, geraria 50 mil empregos. Queria muito crer nisso, mas nada me faz crer nisso. Sistemas de comercialização de alimentos, eles estão cada vez mais conectados de ponta a ponta. Eu tenho um irmão que foi diretor de SEASA há muito tempo. Tem SEASA no Espírito Santo, que é a pujança da agricultura, né, Cláudia? A gente vive citando aqui, fechado. Porque nós temos que ter um sistema de gestão que não pode ser só a municipalidade, né? No dia que nós tivermos agricultores bem organizados, tivemos permissionários muito bem organizados, por exemplo, no mercado, associações devidamente regularizadas, talvez essa associação pode tocar o mercado, pode tocar o SEASA. Então, nós temos um grupo trabalhando, confeccionando uma proposta para lançar uma proposta no mercado, eu acredito que ainda esse ano. Mas ressaltando que o processo não morreu, né? O Nildo foi muito feliz de manter não, porque aquele projeto já é antigo, né? O Nildo manteve ele, o Robson manteve ele como uma pauta da Secretaria de Agricultura, nós estamos mantendo com a pauta, é um processo antigo, né? Do SEASA. Eu cheguei em Campos, tive aula no SEASA em 1993, funcionando, fazendo meu doutorado na UENF, a gente ia para lá ter aula. Mas o sistema de comercialização não é uma coisa mais simples. Hoje é ponta a ponta. Eu tenho um caminhão de mamão no Espírito Santo e entrego direto no supermercado. Eu tenho um caminhão de aipim em São Francisco e entrego direto no supermercado. E isso tem funcionado forte. Então a gente precisa construir o modelo. O principal é o gerencial. Quem vai tocar aqui? Então nós temos vários modelos no Brasil funcionando. Campinas como o melhor SEASA, Teresina como uma PPP, muito moderna, funcional, Teresina no Piauí, sabe? Onde os permissionários do SEASA criaram uma infraestrutura de administração e entraram na licitação da PPP e ganharam. E SEASA é um projeto, vou repetir o que eu falei da última vez, é um projeto social. Ele não é só econômico, ele é social para a agricultura pequena, sabe? Ele não pode ser, a palavra que eu usei da última vez, mais um atacadão em Campos, né? Ele precisa ter creche, posto de saúde, estrutura para hotelaria e coisas que o vale. Então, assim, não adianta nada a gente investir muito dinheiro lá, porque senão daqui a pouco nós temos hoje mais uma estrutura em Campos que não funciona, dada essa dificuldade. Mas, assim, o projeto é importante. É um prédio muito bem localizado, apesar de ser um prédio antigo, que precisa de adaptações. Vou citar um exemplo, para quem conhece o SEASA. As rampas lá são no nível do solo. Hoje, qualquer SEASA e qualquer caminhão, a rampa é alta. Porque senão você encarece o processo de embarque e desembarque da produção agrícola. Então, tem filigranas que a gente precisa tratar, porque a agricultura não é pressa. O Cláudio me fez uma pergunta e começou aí fazendo sobre temporalidade, né? A agricultura é direção. A direção é mais importante que a pressa, porque a agricultor sai correndo para plantar porque vai chover ou não vai chover. Se ele não tiver um bom projeto, ele vai jogar o dinheiro fora, chovendo ou não chovendo. Então, a direção do que ele vai fazer. Então, o projeto, a gente contratou uma pessoa que está organizando um processo, professores da UENF que trabalham nesse projeto desde 2011, está junto com a gente. E eu espero que a gente tenha uma proposta de uso adequado daquele espaço para distribuição de alimentos para a região e para o Brasil inteiro. Tá bom? Professor, são 8h39. Tem mais alguma aí, Arnaldo?
Eu tenho só mais uma aqui, se você tiver, mas alguma, o professor tem que adiantar a agenda dele lá. Tiver mais alguma aí, Arnaldo, pode mandar. Não, vai você, Nogueira, pode ter à vontade. Só para a gente fechar, então? Beleza. Ô, professor Almir, a questão do SEAS, eu acompanhei muito com o Nildo Cardoso aqui, a gente sempre falou muito, a visão dele, tanto quanto a sua, de todos nós, é ver a coisa funcionar e crescer. Ele já tinha, né, agendado ali reuniões com bancos para terem terminais bancários ali, essa coisa toda que precisa, como o senhor falou, é só praça de alimentação e tudo mais. Mas a pergunta aqui para fechar foge desses assuntos todos e para o senhor também adiantar, já são 8h40. Essa semana o Arnaldo Neto trouxe aqui, acho que foi matéria sua, Arnaldo, se me perdoe se eu estiver errado, você corrige aí, sobre a tragédia imensurável, esse tamanho dessa tragédia. Uma criança morreu de febre maculosa, está se investigando, né? Conclusão de que seria do carrapato estrela. E ontem o senhor estava em Travessão, tratando lá com outros assuntos, evidentemente, eu não sei, mas com os agricultores, até na hora que gentilmente me atendeu e em cima da hora combinamos, e por isso eu agradeço demais aí sempre ao senhor. Mas há motivo de preocupação da população, como houve um tempo atrás aqui na região serrana? Sempre a febre maculosa, transmitida por um carrapato, conhecido como carrapato estrela, é um problema sério. É um problema sério e a gente tem que estar atento. O sistema de saúde de campo já está alerta, atento, trabalhou. Quando a primeira criança apareceu com a patologia, né, eu lembro que o prefeito me mandou um zap desesperado: olha, apareceu um caso de febre maculosa e isso é grave. A gente precisa tomar todo o cuidado do mundo, né? O homem do campo, a mulher do campo, as crianças que são as maiores vítimas, na maioria das vezes, a gente precisa tomar sempre atento, mas o sistema de saúde de campo já está atento a esse procedimento, já trabalhou, já tem tratado. Já tivemos a fatalidade de uma pessoa nessa semana, foi divulgado aí, mas é importante, é preocupante, a gente precisa tomar todo o cuidado possível, aquelas pessoas que circulam. Mas normalmente às vezes acontece e depois ela não vira uma pandemia ou um problema, mas independente disso, uma pessoa, como diz, uma pessoa, e é importante, e a gente tem que tomar todo o cuidado possível com esse tipo de problema. É um problema sério a questão da febre maculosa transmitida, né, por um carrapato. E a gente fica muito triste porque a família sofrendo numa situação dessa, né? Tá certo. Professor, quero agradecer ao senhor, desejar que todas essas ideias e toda essa coisa que o senhor consegue passar para a gente com tanto entusiasmo, né, aconteça na medida em que o tempo realmente requer. Eu acompanhei bastante, morei no Espírito Santo, lá na sua terra, lá, comi muita muqueca realmente, na década de 90, deu para acompanhar aquela transição, né, do Espírito Santo, principalmente daquelas colônias ali da Serra, aqui, Sul Capixaba, né, Rio Novo do Sul, Iconha, Pedra Azul, Domingos Martins, né, enfim, realmente aquilo ali. E tem a região norte também, da onde o senhor é, então, de fato, ali aconteceu o que a gente sonha acontecer aqui, mas teve uma participação efetiva do governo estadual e dos governos naturalmente municipais, mas diferentemente de Campos, lá tem muita cooperativa e muita associação. Aqui essa coisa de cooperativa é meio complicado, mas a gente torce para ir. Muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez, sempre extremamente produtiva, né? E tenho certeza, amanhã no Jornal Folha da Manhã, o Arnaldo Neto vai estar pontuando também essa entrevista de hoje. Um grande abraço, um bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, e lembrando sempre, Cláudio, os produtores precisam querer se organizar coletivamente. Eu gosto muito, todo mundo sabe a paixão que eu tenho pelo agroturismo. Quando a gente anda pelo Imbé, pouca gente sabe, por exemplo, do Parque
estadual da Lagoa do Açu, na Baixada Campista, né, que é dentro de Campos, uma região maravilhosa. E eu frequento a região Serrana do Espírito Santo há pelo menos 40 anos, e a gente sabe perfeitamente que Campos já tinha uma pujança que não tinha nada. Eu sou de um município que era, talvez há 40 anos, a gente estivesse discutindo a mesma coisa que estamos agora em Campos, município de Pinheiro, Norte do Espírito Santo, sabe? Que foi a infraestrutura de energia, eletrificação rural, de estradas e principalmente a organização dos produtores. Os produtores precisam querer, senão não tem milagre, não tem governo que empurra. É os produtores que reivindicam, desde que reivindiquem o que é certo do ponto de vista da caminhada. Então, alguém falou assim, Almir, mas lá na região serrana tem frio. Eu falei, você conhece as cachoeiras e os rios que tem na região do Imbé? Você já pensou um passeio entrando no posto Timbozão, já que eu estou fazendo uma propaganda aqui, na BR-101, saindo em Tereré, lá do outro lado, saindo pelo Imbé, Lagoa de Cima, Rio Preto. Olha que trajeto lindíssimo para termos ali, para comprar queijo na Embelac, na Bom Paladar, na Macabuzinho, tudo do lado da estrada. Então, se os produtores se organizarem coletivamente, a gente avança. Se não, é enxugar gelo, tá? Senão a gente vai construir a ponte, vai construir a estrada. O sistema produtivo tem que ter apoio do Estado, mas não tem que ter gestão do Estado. Não pode. Eu não acredito nisso. É por isso que eu não acredito no SEAS administrado por uma prefeitura. Eu não acredito. Outros têm posição diferente da minha, né? Os produtores é que tem que administrar. Por isso que as associações de produtores e as cooperativas são fundamentais para o desenvolvimento agropecuário. E com assistência técnica, para a gente terminar com a palavra-chave do processo. Obrigado a vocês e um bom dia, bom final de semana para todos. Bom dia, Arnaldo. Opa, só agradecer ao professor Almir pela disponibilidade, né, e pela entrevista de hoje. E no próximo bloco a gente volta então com o desfecho das notícias, né, Cláudio? Certo, exatamente. Rapidinho, 2 minutos aqui só para a gente fechar. Professor Almir, mais uma vez, sucesso, amigo. Semente está plantada, agora vamos, né, acompanhar tecnicamente essa semente aí. Estamos plantando tâmara. Tâmara demora um pouquinho, né? Talvez a gente não consiga. Mas estamos plantando, é isso mesmo, né? Essa fruta aí será colhida pelos nossos netos, bisnetos, enfim. 8h40, mas alguém tem que plantar, né, meu amigo? 8h47, voltamos em 2 minutos com o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.